Louvado seja o Deus Altíssimo. No domingo passado nós começamos uma série de 4 mensagens, o obreiro aprovado diante do Pai. E a nossa primeira mensagem foi subordinada ao tema, no altar de Deus. E hoje nós queremos falar sobre aprovado diante de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que é o nosso texto base. Se você já abriu, coloque a sua mão aí em cima da Bíblia Sagrada, ou do seu Android sagrado, o que você usa para ler Bíblia, mas não usa para ver pornografia, não usa para enviar vídeo indecente para os outros. Então o seu Android também é sagrado e por isso você pode usar ele para ler a palavra, né? Porque não dá para misturar as duas coisas no Android só. E também não deveria ver outras coisas em outros Androids não consagrados. Em nome de Jesus, coloque a mão aí, então sobre a Escritura Sagrada e vamos falar com o nosso Deus. Pai, mais uma vez, nós levantamos a nossa voz para falar com o Senhor. E nessa hora nós pedimos, sabendo que um dos momentos mais difíceis das nossas vidas é quando nos debruçamos para ler a Tua Palavra, ou quando então precisamos nos aquietar para ouvi-la. Deus, leva os nossos pensamentos cativos ao Teu trono. Não permita que nenhum outro Espírito, além do Teu Espírito Santo, ocupe esse ambiente. Ó Deus, que a paz que excede todo o entendimento, venha sobre cada pessoa que adentrou as portas desta casa de oração nessa noite. E que o Senhor, ó Pai, aguce o discernimento, o entendimento e ilumine os olhos dos nossos corações, para que a Tua Palavra cumpra em cada um de nós aquilo que está determinado pelo Teu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te glorificamos, porque a Tua Palavra é viva, é poderosa, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então, Pai, que ela cumpra em nós, que ela opere em nós a cirurgia que nós precisamos que o Senhor faça em nós nesta noite. É a minha, é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e quem concorda diga amém. Muito bem, procura, isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja corretamente a palavra da verdade. Procura isto sim, apresentar-te a Deus, diante de Deus, aprovado. Apresentar-se diante de Deus aprovado está diretamente ligado com ter a capacidade de manejar corretamente a palavra. Manejar corretamente a palavra e ser aprovado por Deus é uma máxima inseparável. Conhecer a palavra, manejar bem a palavra, não tem a ver com a capacidade apenas, por exemplo, de pregar a palavra, de dar aula na escola bíblica dominical, de ministrar cursos. Manejar bem a palavra não quer dizer que aquele que recita versículos de cor é então um bom manejador da palavra. Manejar bem a palavra tem a ver com viver todos os dias da minha vida, com ter todas as minhas atitudes, meus sentimentos e meus pensamentos alinhados e permeados pela palavra de Deus. Depois do Espírito Santo, que é o inspirador de toda a Escritura, não tem ninguém que tenha a capacidade de conhecimento da palavra mais do que Satanás. O Raul Seixas, foi muito bem inspirado quando cantou Eu Nasci, há 10 mil anos atrás, e não tem nada neste mundo que eu não saiba demais. Você sabe quem é que estava cantando na boca dele, ou para quem que ele estava cantando, quem que ele estava representando? Era ele, aquele que é maior conhecedor da Escritura do que o Espírito, do que cada um de nós. Mas ele não é praticante, ele não maneja bem a palavra. Manejar bem a palavra não é saber explicá-la para o outro, cobrá-la do outro. Manejar bem a palavra é tê-la escondida no meu coração, para que eu não peque contra o meu Deus. A Tua palavra escondi, como que é? Guardada no meu coração, para observar a vida dos outros e colocar defeito nos irmãos. É isso? Não, esse é o serviço do diabo.
ele conhece a palavra e ele acusa os filhos de Deus quando não vivem a palavra, e essa não deveria ser a minha prática nem a sua. Nós devemos conhecer a palavra para guardar o nosso coração, e guardando o nosso coração nós seremos capazes de levar as cargas uns dos outros, nós sejamos capazes de ajudar uns aos outros. Posso ouvir um aleluia? Eu quero ser o seu ajudador e você pode ser o meu ajudador, nós podemos ser ajudadores uns dos outros, e isso nos faz também aprovados diante de Deus. O desafio do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo é que ele fosse alguém que maneja bem a palavra. O que o apóstolo Paulo estava dizendo para o Timóteo, ele está dizendo para mim e para você, é que se tem alguma coisa que você deveria conhecer o máximo possível, o melhor possível, é a palavra de Deus. Por isso está escrito que eu e você deveríamos meditar na palavra de dia e de noite. Está escrito que se nós quisermos ser verdadeiramente felizes, nós deveríamos viver debruçados na palavra e cuidar em fazer tudo segundo nela está escrito. Esse é o conselho da Escritura Sagrada. Então, apresentar-se a Deus aprovado está diretamente ligado com saber manejar bem a palavra do Senhor. E aí eu quero que você pergunte aí para o seu vizinho, por favor, pergunte para ele, se o vestibular de Deus fosse hoje, e você fosse testado como manejador da palavra, aprovado ou reprovado? Mas o vestibular não é hoje, e eu não sei quando será, você sabe? Então não dá para dar bobeira não. O apóstolo Paulo, também inspirado pelo Espírito Santo, escreveu e está registrado que deveríamos viver cada dia como se fosse o último. E agora veio aqui na minha memória uma velhinha de 93 ou 96 anos, moradora da cidade de Ituporanga, que agora certamente já partiu para a glória, que todos os dias memorizava um versículo da Bíblia, e já fazia mais ou menos 40 anos que ela estava nessa prática. E quando perguntada por que ela fazia isso, ela então, que era de descendência alemã, ela então que viveu a perseguição naqueles dias onde não se podia falar a língua pátria, não se podia ter Bíblia na língua dela, e que ela temia que viesse de novo uma perseguição, ela memorizava a palavra, porque se ela não tivesse para ler, ela já estaria guardada dentro dela. Todos os dias, aquela velhinha que já tinha passado dos 70, já estava no bônus a mais de 20, ainda se esmerava para guardar a palavra no seu coração. Eu já disse aqui que decorar versículos não necessariamente significa manejar bem a palavra, mas memorizar versículos para não correr o risco de ficar sem a palavra é algo aprovável diante de Deus. Posso ouvir um aleluia da sua parte? Todo cristão verdadeiro, que tem vida no altar, que recebeu de Jesus Cristo a ordem de fazer discípulos, deveria manejar bem a palavra da verdade. Mateus capítulo 28, versículo 18 diz assim: então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Interessante essa palavra de Jesus. Ele disse para os seus primeiros que, na medida que eles fossem indo, eles deveriam fazer discípulos, eles deveriam passar para os outros aquilo que eles tinham recebido de Jesus Cristo de Nazaré. É interessante que Jesus disse que eu estarei convosco. Jesus não disse eu vou fazer discípulos por vocês. Jesus diz eu estarei com vocês, e eu tenho toda a autoridade, então vão e façam discípulos. E aí vale lembrar, meu irmão e minha irmã, que não foi o René Terra Nova
César Castellanos, lá da Colômbia, não sei de onde, ou Abe Uber, os pastores com o maior número de pessoas nas suas igrejas e que praticam o discipulado, que disseram que o cristão tem que discipular. Quem deu essa ordem foi Jesus Cristo de Nazaré. E o fato de você e eu termos tido experiências negativas com denominações ou com pessoas que ao serem discipuladas, ou que ao rejeitarem o discipulado, ou que ao discipular não fizeram o que Jesus ensinou, não me faz e nem te faz desculpável para não cumprir a ordem dada pelo mestre. Quem está me entendendo? Quem disse que eu preciso cuidar de alguém e passar para aquele alguém aquilo que eu já tenho de Cristo foi o próprio Cristo. E eu já disse aqui outras vezes que essa ordem de Jesus tem muito mais a ver comigo do que com outro. Eu enxergo o discipulado como uma ordenança que me ajuda a não esquecer daquilo que eu já aprendi e que me faz entender que eu vivo para servir. E se eu não sirvo para servir, então eu não sirvo para viver. Como eu disse domingo passado, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E quem se diz cristão e não serve, não é cristão, não nasceu de novo, está enganado. Porque a maior marca do Cristo é servir. E se eu me digo cristão e não quero servir ninguém para não me incomodar, eu preciso rever o meu novo nascimento. Porque o Espírito de Deus vai sempre me impulsionar para servir o outro. O Espírito de Deus vai me ajudar a me tornar uma pessoa tão bem resolvida, ao ponto de eu acreditar que Deus pode me usar para ajudar os outros a se tornarem pessoas bem resolvidas. Posso ouvir um glória a Deus? A não ser que você seja um cristão mar morto, que só recebe, mas não dá nada. Nós vamos orar no final do culto pela sua avó, viu, Joel? Me ajuda a lembrar. Quando nós aqui oramos por parentes, por amigos, por pessoas que estejam com qualquer tipo de enfermidade, como a avó do Joel, que passou por uma cirurgia, né? E não está conseguindo responder positivamente, embora a cirurgia tenha sido bem sucedida, nós estamos servindo. Quando nós clamamos por alguém, nós estamos servindo. Quando nós emprestamos os nossos ouvidos para alguém, nós estamos servindo. Quando nós damos um prato de comida para aquelas criaturas que estão errantes porque foram desobedientes com Deus, nós estamos servindo. Quando você obedece ao seu pai, à sua mãe, você está servindo. Quando você estuda direito, você está servindo. Quando você serve direito, você está servindo. Mas continuando aqui, fazer discípulos então, é uma questão de ser aprovado ou reprovado. Porque diferente do que boa parte da cristandade pensa, as coisas que estão na Bíblia não são para eu analisar, são para eu conhecer, entender e praticar. Eu não sou juiz da Bíblia, ela que é a juíza sobre a minha vida. Eu não leio a Escritura para ver o que é certo, o que é errado, o que é de Deus ou o que não é de Deus. Eu leio a Escritura para me colocar debaixo dela, para que ela permeie a minha alma, para que ela cure os meus sentimentos, para que ela adeque os meus pensamentos e me ajude então a viver do jeito que Deus quer que eu viva, e agradando-o então eu vou viver melhor. Aliás, Deus tem direito de exigir que Ele seja agradado. Um cônjuge não tem direito de exigir que o outro o agrade. Os filhos não têm direito de exigir que os pais lhe agradem. Os pais não têm direito de exigir que os filhos o agradem. Mas Deus tem direito de exigir que você e eu o agrademos. Porque Ele é eterno, Ele é perfeito, Ele não erra nunca. E quando Ele cobra, exige, pede de você e de mim adoração, é justamente para que nós tenhamos uma vida equilibrada e saudável. Porque quem adora a Deus não fica viciado em nada. Quem adora a Deus não é preso a nada. Quem adora a Deus é livre para viver a vida para a qual Jesus nos conquistou. E isso deveria te mover a dar um glória a Deus. Quem adora a Deus é livre. Porque quem não adora a Deus adora alguma outra coisa. Adora o cônjuge, adora filho, adora casa, adora carro, adora o dinheiro, adora o trabalho. Vai adorar alguém. Porque nós fomos criados com o DNA de adoradores. Se não adoramos o Criador, adoramos as coisas criadas ou alguma criatura.
Repetindo, quem faz discípulos somos nós. E nós fazemos na dependência do poder manifesto pela presença de Cristo. Todo líder, todo discipulador, todo pastor, todo vendedor, todo médico, todo policial, todo gari, para ser bem-sucedido aos olhos de Deus, precisa ser aprovado por Ele. E quando a Bíblia diz, torna-te um obreiro aprovado, eu tenho convicção que ela não está dizendo apenas o trabalho na igreja, na eclésia, embora aqui com Timóteo, esse é o chamado principal, esse seja o chamado principal. Um exemplo, nós estamos em época de pandemia e os professores da rede pública deveriam, assim como os professores da rede particular, ter um plano de aula para passar para os seus alunos. Os professores da rede privada são cobrados e exigidos, porque os donos das escolas não podem perder os seus alunos, senão os professores ficam sem o seu salário. Tem professor aí de escola particular ficando pinel, porque tem que preparar a aula de manhã para dar à tarde, a aula que ele dá de manhã ele prepara à noite, e aí ele tem que corrigir, está ficando doido. E os professores da rede estaduais, a rede estadual e municipal, estão vivendo aquela parte do hino nacional brasileiro, deitado eternamente em berço esplêndido. Mandam lá uma folhinha e os alunos que se explodam. Se perder o ano, problema de vocês, sou funcionário público, estou garantido. Então agora, quando você é filho de Deus e quer viver aprovado diante do altar de Deus, você vai precisar mandar o seu plano de aula, ainda que nenhum professor na sua escola, dentre os 50 que tem lá, faça, você vai fazer, porque você não é um cidadão normal, e você não vive apenas para ser bem visto e aprovado aos olhos humanos, você vive acima de tudo para glorificar a Deus e ser aprovado aos olhos dele. Quem está me entendendo, dá um sinal. Ser aprovado diante de Deus, irmãos, vai muito além de dar dízimo e oferta. Ser aprovado diante de Deus vai muito além de não fazer algumas coisas terríveis que algumas pessoas ainda fazem, como encher a cara de cachaça, se prostituir e tapear os outros. Quem faz isso ou quem não faz isso não faz mais do que sua obrigação. Lá na Suíça, uma cachaçinha vai, né? Porque o povo europeu gosta de beber. Mas lá não tem, é difícil demais ter trapaceiro, ter gente que engana os outros, que passa na catraca que não tem fiscal sem pagar. Isso acontece lá geralmente quando vai brasileiro para lá, sabia? Fazer o certo é uma obrigação, agora a vida com Deus me leva a fazer o sobrenatural, aquilo que ninguém está fazendo. A vida com Deus me capacita a pagar o mal com o bem. A vida com Deus me capacita a perdoar quem merecia ir para os quintos dos infernos. A pessoa me fez um mal, e se eu fosse Deus, eu mandaria ela para um lugar quentinho. Mas eu não sou Deus, mas sou filho de Deus, então eu vou perdoá-la. Vida aprovada por Deus requer atitude sobrenatural. Vida aprovada por Deus requer atitude sobrenatural. Deus não é propriedade dos crentes. Os crentes e todos os demais seres humanos é que são propriedade dele. Deus não é manipulável. Deus não pertence a nenhuma denominação, a nenhum pastor, a nenhuma religião. Todos os seres humanos, crédulos ou incrédulos, é que são propriedade de Deus. E por isso esse Deus, ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever para o jovem Timóteo, e para mim e para você: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como pessoa que não tem nada do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então Deus já me aceitou e já te aceitou. Agora, estando aceito por Ele, eu preciso me esforçar para mudar a minha maneira de viver, para que essa tal de vida em abundância se manifeste na minha existência. Porque vida em abundância, irmãos, existe. Existe.
E não é Deus que nos priva dela. Na maioria das vezes, somos nós que nos privamos da vida eterna. Exemplo, quantas pessoas aqui algum dia já meditaram, já pararam para pensar que mesmo estando em Cristo, precisam ser aprovadas diante de Deus? A maioria dos cristãos pensa, não, já entreguei a vida para Jesus, está tudo bem. Eu leio se eu quiser, a Bíblia se eu não quiser eu não leio, eu oro se eu quiser, se eu não quiser eu não oro. Eu faço o que eu quero, porque Deus é bom, Ele me entende, Ele me perdoa, e a graça dEle permite que eu viva do jeito que o diabo gosta, e tudo bem. Viagem na maionese. E é um engano achar que sentir a dor do pecado vai resolver a vida. O que resolve é sentir a dor e me arrepender e mudar de vida. Tem uma música do Zezé de Camargo e Luciano que é profética. Muda de vida ou vai me perder. Seja comigo que eu sou com você. Isso é Jesus dizendo para mim e para você. Muda de vida. Não basta entregar a vida para Jesus, nós precisamos deixar que Ele nos transforme, porque Ele nos aceita como nós somos, mas Ele quer nos levar a sermos aprovados diante de Deus. Posso ouvir um amém? Agora, se você não tiver consciência que você precisa ser aprovado, você vai continuar vivendo do jeito que você acha que tem direito de viver. E o pagão pode viver do jeito que quiser, mas o cristão tem que viver do jeito que Deus quer. Vocês vão lembrar dessa música? Jesus cantando para você, muda de vida ou vai me perder. Seja comigo que eu sou com você. Serve ou não? Serve. Jesus dizendo para você mudar de vida e para você ser como Ele é. Como Ele é com você? Amoroso, bondoso, longânimo e compassivo e misericordioso. Exatamente como você é com todas as pessoas que estão à sua volta, não é? Se não for assim, você não é como Ele é. E o chamado é para isso. O meu chamado, o seu chamado, o nosso chamado é para manifestar a riqueza da graça de Deus para as pessoas que ainda não o conhecem. Você pode se ocupar com as suas coisas, com os seus compromissos, mas o meu e o seu maior chamado é manifestar a riqueza da graça do Deus Todo-Poderoso. É isso que nos leva a sermos aprovados diante do Pai. E o controle de qualidade de Deus, meu irmão e minha irmã, não é validado pelo que parece, não é validado pela data de vencimento, porque Deus conhece o conteúdo, não o que está por fora do frasco, da embalagem. Deus vê o coração, Ele sabe o que está por dentro. Em 1 Samuel capítulo 16, 7 está escrito: entretanto Yahvé assegurou ao profeta Samuel, não te impressiones diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. E assim Jessé levou a Samuel seus 7 filhos, mas o profeta Samuel concluiu: a nenhum destes Yahvé escolheu. Então o profeta Samuel questionou a Jessé: estes são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tem o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Ele estava dizendo assim, ó, se você não escolheu nenhum desses 7, não vai ser o 8º. Eu trouxe aqui para você os the best, eu trouxe aqui para você os caras, os mais fortes, os que têm habilidade, os que são parecidos com o nosso rei. Então, o profeta Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belos olhos, saudável e admirável aparência. E Yahvé afirmou ao profeta Samuel: levanta-te e unge-o, é ele.
Eu pergunto, ruivo, olho bonito, estatura média, tinha jeito de rei? O profeta estava procurando alguém capaz de manejar bem a espada, que nem Saul. O profeta também não tinha entendido que quem dava a vitória para a espada de Saul não era o seu tamanho nem a sua habilidade. Quem dá a vitória para o povo de Deus é o poder de Deus. E Deus não estava procurando alguém apenas capaz de manejar bem uma espada. Deus estava procurando alguém que quisesse ter intimidade com Ele. E infelizmente nos nossos dias, Deus tem encontrado filhos e filhas que querem ter tudo que Ele tem, menos tê-lo, menos ter intimidade com Ele. E o que eu e você precisamos, não é de possuir e adquirir mais coisas. O que eu e você precisamos é ter a convicção, a consciência de que precisamos nos ocupar em buscar um modo de vida que nós recebamos o carimbo do Espírito Santo aprovado diante de Deus. Quantos aqui e quantas aqui já têm muito mais do que jamais imaginaram ter, mas ainda não estão satisfeitos? Ainda não são pessoas equilibradas, ainda não são pessoas capazes de amar como Jesus amou, ainda não são pessoas capazes de agradecer como Jesus agradeceu, porque a vida não está no altar, porque o altar é lugar do sacrifício, sacrifício principalmente da minha vontade, para que a minha vontade dê lugar à vontade do meu Pai. Por melhor que seja a minha vontade, ela jamais será melhor do que a vontade de Deus, porque a vontade de Deus para você e para mim, ela é boa, perfeita e agradável. E ainda que seja um calabouço, ainda que seja uma cruz, no final ela redunda em glória. O profeta Samuel procurava um substituto para Saul no padrão de Saul. Deus procurava um homem para ter intimidade com ele, aprovado de dentro para fora. E todos nós aqui sabemos que Davi errou muito, mas o coração de Davi era inclinado para Deus. Saul, ao errar um pouco, preocupou-se com a opinião do povo. Davi, ao errar muito, preocupou-se com a opinião de Deus. Saul se preocupava em ser aprovado pelo povo, Davi se preocupava em ser aprovado por Deus. Quem está conseguindo entender, dá um sinalzinho, pelo amor de Deus. Saul não queria perder o prestígio humano, Davi não queria perder o Espírito de Deus. Deus procurava alguém limpo de coração. Limpo de coração não significa inerrante, mas com a condição de um pouco mais de intimidade com Deus. Mateus capítulo 5, versículo 27 diz: ouvistes o que foi dito? Não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. E aí eu te pergunto, olhar, enxergar, é um problema? Não é, porque quem deu olhos para nós enxergarmos? Deus. Quem criou coisa bonita para nós vermos? Deus. O problema não são os olhos, o problema é o estado do coração. Quem casa não enxerga mais, nem homem nem mulher? Enxerga. Enxergar e falar: Deus, que maravilha da tua criação. Tem algum mal nisso? Tem? Nenhum. Deus, olha que coisa mais linda que o Senhor criou. Deus, olha a lanterna desse carro, que perfeição. Porque aqui a questão não é só seres humanos. A Escritura, quando fala dos mandamentos, fala que não é para cobiçar nada do próximo, não é só a mulher e o marido, não só os filhos e as filhas. Até o jumento do outro não pode ser cobiçado. Então a questão é o estado do meu coração. Eu olho para o carro do irmão, que lanterna maravilhosa. A lanterna do meu carro é quadrada, oh meu Deus, que carro
podre que o Senhor me deu. Eu queria ter esse carro aí, pai, esse irmão não merece. É domingueiro, Deus, só vem no culto no domingo, não participa das 50 horas, não nem discipulado é, tem um carro desse, meu pai. Esse é o problema, é o coração. E toda vez que eu acho que eu sou mais do que o outro, que eu mereço mais do que o outro, significa que eu estou fora da vontade de Deus. Porque quando eu estou no altar de Deus, eu sei que ninguém merece coisa nenhuma. Tudo que nós temos é por causa da bondade de Deus, ainda que tenha sido conquistado com o suor do nosso rosto, porque quem nos capacita para ter força para trabalhar é Ele. Agora é claro que uns se preparam mais e outros se preparam menos, aí cada um vai ter o trabalho conforme a sua preparação. Estuda, menino, se prepara. Ah, não, quero jogar bola. Joga infeliz. Aí o seu colega que está estudando, depois vai ser o seu chefe lá na repartição. Quem me entendeu? Há tempo para tudo, né? Mas continuando aqui, a questão não é olhar, a questão é quando eu olho o que acontece dentro de mim, é o estado do meu coração, e eu só conheço um produto que limpa o coração. Você sabe qual é o melhor produto para limpar o coração? A palavra de Deus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração para eu não pecar contra ti. E o Pedrão, Senhor, o Senhor não vai lavar meu pé, porque eu é que tenho que te lavar. Pedro, se eu não lavar seu pé, Pedro, você não tem parte comigo, Pedro. Deixa eu dar o exemplo de servir aqui, Pedro. Mas então me banha todo, porque se o Senhor lavar o meu pé, eu vou ser seu. Se o Senhor me lavar tudo, eu serei eternamente seu. Jesus falou, Pedro, você não precisa ser banhado da cabeça aos pés, porque o que limpa da cabeça aos pés não é a água, é a minha palavra. O que limpa o coração é a palavra, e o seu contato com ela é que define quais os cômodos do seu coração já estão limpos e quais ainda precisam ser. O que eu sei é que quanto mais você se encher-se dela, mais parecido com Jesus você fica e menos parecido com você mesmo você será. Posso ouvir um amém? Eu não sei você, mas é interessante, quanto mais eu busco a Deus, mais eu enxergo coisa para Deus mudar. Tem um ditado popular antigo que diz assim, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Quanto mais tempo eu passo na presença de Deus, mais defeito eu enxergo. E quanto mais defeito eu enxergo, mais desesperado eu estou para estar na presença dEle. Quanto mais sujeira eu enxergo, mais eu me conscientizo que eu preciso estar com Ele. Porque eu quero ser aprovado diante de Deus. Quando você conhecer alguém, e esse alguém se acha, não, olha, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Se Jesus viesse agora, certamente eu seria um dos 12. Pode desconfiar. Como diz o paraguaio, desconfia, Xeraí. Desconfia. Porque quem se acha não tem intimidade com o Todo-Poderoso. Porque quem tem intimidade com o Todo-Poderoso sabe quem é. E sabe que só Deus é bom. Caminhando para o final. Vida no altar de Deus traz revelação do principal coração que eu devo discipular e submeter à palavra de Deus. Pergunta aí para o seu irmão, você sabe qual é o principal coração que você deve discipular? Aí você responde para você mesmo, eu sei, é o meu. Jesus ensinou que nós devemos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. O apóstolo Paulo disse para o Timóteo, cuida primeiro de ti mesmo, procura apresentar-te diante de Deus aprovado, para depois você cuidar da igreja. Se você não cuidar de você, você não pode cuidar de ninguém. O primeiro coração que eu devo discipular, o primeiro coração que eu devo subjugar, submeter à palavra de Deus, é o meu coração. E aqui tem uma revelação, né? Quem não quer cuidar de ninguém é porque não dá conta de cuidar nem de si mesmo. E uma das coisas que está gravada aqui na minha memória, foi numa das tantas viagens para Santa Catarina. Desde que eu vim para Campo Grande, todo ano eu vou para Santa Catarina.
Porque a esposa tem direito de passar uns dias com os pais, embora ela vá para a casa do pai e da mãe e eu vou para a casa do sogro e da sogra, né? Minha sogra está assistindo lá em Timbó. Oi, sogra. E numa dessas idas, nós estávamos ali com o nosso Poisé, ali na região de Ponta Grossa, numa subida, e tinha um carro 1.0, ocupando a faixa que é para o carro mais rápido, e tinha um 2.0 querendo ultrapassar, e tinha espaço na faixa da direita, e 1.0, a marcha reduzida, quase explodindo o motor, para não deixar o 2.0 passar. E a faixa da esquerda, aquela dupla, que diz que não pode passar de jeito nenhum, mas de repente o do 2.0 deu uma tiradinha e vum, foi embora. Quando a nossa vida não está aprovada diante de Deus, quando nós não estamos preocupados em ser aprovados diante de Deus, nós somos assim, nosso motor é 1.0, mas nós queremos viver como se fosse 2.0. Não sabemos quem nós somos, e quando queremos ser alguma coisa, queremos ser o que não somos e acabando atrapalhamos a vida dos outros. Agora, quando você quer ser aprovado diante de Deus, você está lá, e aparece um 2.0, você vai para a direita, passa, querido. O seu 1.0 serviu o 2.0, deu passagem para ele, quem está me entendendo? Não tem problema ter motor 1.0, o que precisa é ter a consciência de quem eu sou. O que eu preciso é saber que do jeito que eu sou, Deus me aceita, e se eu decidir viver para o seu louvor, para a sua honra e para a sua glória, Ele pode me capacitar a, na condição que eu tenho, ser aprovado diante dEle. Agora, quando eu não me conheço, quando eu não quero me conhecer, e quando eu não estou nem aí com a opinião de Deus, eu continuo cristão, sem experimentar a vida e vida em abundância. Porque vida em abundância passa pela aprovação divina. 1 João, capítulo 1, versículo 5 diz: e a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta, que Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de treva. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se no entanto andarmos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A comunhão com Deus cura a minha e a tua alma. A comunhão com Deus nos liberta para termos comunhão até mesmo com pessoas difíceis. Mas se nós optamos por uma vida de reclusão, por uma vida escondida, as trevas podem estar nos cercando e podem tomar o nosso coração, porque nós não fomos criados para viver escondido atrás do pé de bananeira. Adão, cadê você? Ah, Senhor, eu ouvi a sua voz e me escondi aqui atrás do pé de banana. Quem fez você saber que você estava sem roupa? A mulher que tu me destes. A falta de vida no altar faz com que eu sempre culpe o outro. E quando eu não reconheço a minha culpa, eu a carrego para todo sempre. Quando eu reconheço a minha culpa, então Jesus apresenta-se diante de Deus e diz para o Pai: olha aqui, Pai, eu paguei pela vida daquele infeliz, daquele miserável, daquela miserável que é culpado, e agora ele não pode mais ser tratado como culpado e nem como miserável. Ele agora precisa ser tratado como herdeiro de tudo que o Senhor tem, porque eu paguei pela vida dele. E aí começa o processo de santificação, de transformação, que me leva para uma vida aprovada diante de Deus. Posso ouvir um glória? Ou seja, a aprovação divina só é dada quando o coração está tratado, quando a minha motivação para fazer o que estou fazendo não é competir com o outro, mas servi-lo, facilitando a sua vida. Passa, querido, passa que eu vou no vácuo. O 2.0 passou a ser gruda atrás, o seu motor vira 1.6. A aprovação divina só é dada quando o coração está tratado, quando a minha motivação para fazer o que estou fazendo não é competir com o outro, mas servi-lo, facilitando a sua vida.
Colossenses 3,17, e tudo que fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei-o em nome do Senhor Jesus, oferecendo por meio dele graças a Deus Pai. Quer comendo, quer bebendo, ou fazendo outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 20 diz: de cada espécie de aves, de cada espécie de animais, de cada espécie de todos os répteis do solo, virá contigo um casal, para o conservares em vida. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, Deus não quer complicar a nossa vida. Deus quer facilitar as nossas vidas. Mas para Deus facilitar as nossas vidas, nós precisamos aprender a ouvir aquilo que Ele está falando. A tarefa que Deus deu para Noé não foi fácil. Construir uma arca. E segundo a história bíblica, ele levou 120 anos para construir a arca. Mas terminou. E quando ele terminou de construir a arca, o Senhor disse que um casal de cada espécie de animais viria até ele. Mais difícil do que construir a arca seria conseguir pegar um casal de cada espécie para colocar na arca. Se Deus tivesse dito para Moisés: a arca está pronta, querido, agora se vira, negão. E prenda um casal de cada espécie e coloque na arca. Ainda que o Adão, que o Noé vivesse 2000 anos, ele não ia dar conta. Quando ele terminasse de pegar o 18º, no 120º, sei lá que número, o primeiro já teria morrido. Quem está me entendendo? Deus dá tarefas difíceis para nós. Mas o que nós não podemos fazer, quem realiza, é Ele. E as tarefas que Deus dá para você e para mim, é para que nós recebamos o carimbo de aprovado. Sabe a mulher que Deus te deu? É para capacitar você para amar. Sabe o marido que Deus te deu? É para te capacitar a se submeter. Porque amar uma mulher não é fácil não, irmãos. O trem difícil de satisfazer é uma mulher, né? O bicho difícil de obedecer é um homem, né? Porque o homem, ele acha que ele... E a mulher, quando você pensa que amou além da conta, ela chega com mais alguma conta para você. E o homem, quando você pensa que surpreendeu, chegou além, ele vem com mais alguma coisa que ele quer além daquilo que a mulher já fez. É assim ou não é assim? Tanto o homem quanto a mulher, não tem diferença, todo mundo a mesma coisa. A diferença é menos enjoado, menos dominado, mais dominado, menos convertido, mais convertido, mas é todo mundo igual, como diz as crianças. E as crianças sabem o que dizem, né, irmãos? É todo mundo igual. Entendeu? Fora do Espírito Santo é todo mundo uma íngua. Sem Espírito Santo nós servimos é para incomodar uns aos outros. E para ser reprovados e não aprovados diante de Deus. Quem me entendeu? Deus é o Deus ajudador, mas Ele precisa que eu e você ansiemos pela sua aprovação. E aí eu quero te lembrar que nós já fomos aceitos por Deus em Cristo Jesus. Então nós não estamos falando de aceitação, nós estamos falando de aprovação em uma conduta que eu devo ter depois de me entregar para Jesus Cristo de Nazaré. E é possível, meu irmão e minha irmã, ser aparentemente poderoso, expulsar demônios, curar os enfermos e ouvir de Jesus Cristo de Nazaré o seguinte, que está em Mateus 7,21, preste atenção: nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos profetizado em Teu nome não expulsamos demônio, em Teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Agora, como é que pode isso? A pessoa expulsa demônio, cura os enfermos, ora em línguas, faz visita, devolve o dízimo, dá oferta e ainda é reprovada? Como é que pode isso? É que ela nunca preocupou-se em ser aprovada. Ela fazia por fazer. E quando é que eu faço por fazer? Quando eu faço para mim. E quando é que eu faço para mim? Quando eu faço só o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero.
Quando eu faço para Deus, eu faço o que Ele quiser, a hora que Ele quiser e do jeito que eu quiser. Quando eu faço para mim, eu faço quando eu quiser, se eu quiser e do jeito que eu quiser. Quem entendeu? A maioria dos cristãos que você conhece, seus irmãos e irmãs, eles estão mais naqueles que fazem o que Deus quer, a hora que Deus quer, do jeito que Deus quiser, ou eles estão na turma que fazem o que quer, a hora que quiserem, do jeito que quiserem. A sua vida, como que é? Você faz o que Deus quer, a hora que Deus quiser, do jeito que Deus quer? Ou você está mais para aqueles que fazem o que querem, a hora que querem, do jeito que querem? Eu lamento te dizer que a maioria de nós vive no caso que Deus não quer. Nós fazemos o que nós quisermos, a hora que nós quisermos, do jeito que nós quisermos. A minha prioridade, na maioria das vezes, não é primeiro a vontade de Deus, é primeiro a minha, depois a sua. Quantas vezes você já disse para Deus: Deus, se o Senhor fizer isso, então eu farei aquilo. Olha, Deus, se o Senhor abrir essa porta, eu vou me dedicar. Olha, Deus, se o Senhor me der isso, eu vou tanto te dar. Então, quando eu estou fazendo errado, o que eu devo fazer? Parar de fazer? O exemplo que eu dei hoje aqui, alguém do louvor vem para ministrar o louvor, mas vem porque está escalado. Oh, meu Deus do céu, domingo 22 de novembro, estou escalado para ministrar louvor. E a pessoa vem e ministra, e canta, e toca, e desce a ripa na bateria, e ninguém percebe que ela está ali contrariada. Para o líder do louvor, ela fez muito bem feito, mas para Deus o que ela fez foi aceito? Não. É uma obra morta, ainda que muito bem feita, porque ela fez do seu jeito, de mau jeito, colocando defeito, sem usufruir do privilégio de servir. Diga aí para o seu vizinho, ele está quase acabando, tenha paciência. Diga aí para o seu vizinho, se não fizer do jeito de Deus, pode ter sido bem feito, mas para Deus está com defeito. E não adianta você fazer para o inglês ver, você precisa aprender a fazer para que seja aprovado diante de Deus. Porque quem gosta de cachorro quente hoje, amanhã gosta de x-salada. O que eu estou querendo dizer? O ser humano muda. Não pense que o ser humano vai ser fiel a você, mas Deus é fiel sempre. Obra realizada sem vida no altar só produz cansaço. Lembre que a primeira mensagem é vida no altar, e a segunda é aprovado diante de Deus. Se aquilo que eu faço, eu não faço no altar do sacrifício, eu faço na força do braço. E o que eu faço na força do braço não produz alegria da salvação, produz só cansaço. E a coisa mais terrível da terra, irmãos, é você encontrar um obreiro, uma obreira, um filho e uma filha de Deus. Estou cansado, não aguento mais trabalhar no ministério infantil, não aguento mais ser pastor da Aliança Cristã. Então, infeliz, é porque você está fazendo para você mesmo. Porque quem faz para Deus recebe recompensa. E uma das recompensas infalíveis é a alegria da salvação. Quem está me entendendo? Sério, irmãos. Se o cabra está lamentando porque está trabalhando para Deus, não está trabalhando para Deus, está trabalhando para ele. Porque é impossível trabalhar para Deus e não ser recompensado por Ele. Posso ouvir um amém? O grande problema da vida cristã é quando a opinião do Zé e do Mané é mais importante do que a opinião do Emanuel. Quando eu me preocupo mais com o que as pessoas vão pensar do que com o que Deus está pensando. Quando eu me preocupo mais com o que as pessoas vão pensar do que com o que Deus está vendo. E aí eu pergunto para você, essa mensagem é para colocar peso sobre você? Pelo contrário, é para te conduzir para a vida abundante. E só vai ter vida abundante quem é aprovado diante de Deus. Nós precisamos aprender a viver de uma maneira que sejamos aprovados aos olhos do Deus Todo-Poderoso. E eu vou dar uma de louco aqui, irmãos, porque a Bíblia diz que quando o ser humano fala de si mesmo, ele está louco.
O ser humano não deve falar de si mesmo, ele deve deixar que os outros falem. Mas nesse caso eu vou fazer que nem o apóstolo Paulo, irmãos. Eu digo para você, eu vivo vida e vida em abundância. Quem vive mais próximo de mim sabe que eu não tenho a vida mais fácil de todas as pessoas que estão aqui. Minha vida não é fácil, mas eu vivo vida e vida em abundância. Eu vivo vida em abundância porque eu decidi viver para servir. Eu decidi viver de uma maneira que quer bebendo, quer comendo ou fazendo outra coisa qualquer, eu faça tudo para a glória de Deus. Eu vivo vida em abundância porque eu sei que deserto não é um lugar onde eu vou ficar, mas deserto é um lugar onde eu posso passar e talvez eu tenha que passar pelo deserto mais de uma vez. Eu vivo vida em abundância porque eu tenho consciência que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não estou sozinho porque o Senhor é meu pastor e Ele vai passar junto comigo. Eu vivo vida em abundância porque eu sei que ainda que eu morra na sexta-feira, no domingo eu vou ressuscitar. Vida em abundância não é ausência de problema, mas vida em abundância é vida no altar de Deus. É vida onde a minha principal e maior preocupação é ser aprovado diante de Deus. E se acabar a água? O Deus que eu sirvo faz sair água da rocha. E o Deus que você serve? Alô? Vida abundante tem a ver com a consciência de quem eu sou, de quem Deus é e daquilo que Ele pode fazer por mim. Vida em abundância tem a ver com vida no altar, com ser aprovado por Deus, independente se eu estou na luta ou se eu estou no dia da vitória. Todos nós, irmãos, temos uma história. E a minha história e a sua história, ela é marcada por coisas boas e por coisas ruins. E eu pergunto para você, o que flui mais facilmente na sua vida? O altruísmo, a capacidade de dar, de compartilhar, ou a avareza? A capacidade de segurar, a dificuldade de compartilhar. O que flui mais fácil na sua vida? O perdão ou o juízo? O que é mais fácil você oferecer para alguém? O perdão quando a pessoa te faz o mal, ou o juízo sentencial, vendo o que ela fez de errado e sabendo o que vai acontecer com ela? O que é mais fácil para você? O que é mais fácil para nós é o negativo. Agora, o que nós podemos é o positivo. O negativo é da natureza humana, carnal e pecaminosa. O positivo pode ser realizado no poder do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Então nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus arrancar, curar de dentro da nossa vida, tudo aquilo que está fora da vontade do Deus Todo-Poderoso. E o que flui com mais facilidade são as coisas ruins que nós herdamos dos nossos pais. Exemplo, quando você está com seus pais, agora já de uma idade mais de 40, o que você enxerga neles mais ressaltadamente? As coisas boas ou as coisas ruins? As virtudes ou os defeitos? O que nós mais enxergamos nos nossos pais que já passaram dos 60? As coisas maravilhosas, as comidas apetitosas, os quanto eles cuidaram de nós, ou as enjoeiras do velho? Porque na Bíblia não tem terceira idade, irmãos, nem melhor idade, é velho, novo e intermediário. Porque Bíblia não é linguagem para gente cheia de frufru, de frescura e de pereba, né? Porque é branco, é negro, é homem, é mulher, o resto é invenção. Quem está me entendendo? O que nós mais enxergamos nos velhinhos? Defeito. Por quê? Porque o nosso coração está permeado não pela glória de Deus, mas por um senso crítico que mira o outro e não mira em si mesmo. Se você lembrar o tanto de trabalho que você deu para o seu pai, o trabalho que ele está te dando agora com 80 não é nada. Quem está entendendo, dá um sinalzinho. No nosso país, para que servem os velhos? Para nada. Na Bíblia Sagrada, para que servem os velhos? Eles são tão amados por Deus quanto os novos. Na Bíblia Sagrada, os velhos são aqueles que têm a sabedoria, ou que deveriam ter a sabedoria. Infelizmente, boa parte dos velhos cristãos estão tão viciados nas mídias sociais quanto os novos, e eles também não têm vida de oração, e por isso não estão aprovados diante de Deus, porque não é o cabelo branco que me faz aprovado, é o meu comportamento. E espera-se
que quem já está com o cabelo ficando branco, já esteve livre das vaidades, e quem está mais livre das vaidades, pode passar mais tempo na presença de Deus, e assim será aprovado por Ele. Quem está me entendendo, dá o sinalzinho. Precisamos deixar o Espírito Santo tratar as coisas ruins, e inflacionar as coisas boas. Gálatas 5,16 diz assim: vivei pelo Espírito, de forma alguma satisfareis as vontades da carne, porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. As vontades da carne, meu irmão e minha irmã, é aquilo que faz parte da nossa natureza pecaminosa, é a sarx, não é o sômatos, não é o corpo é bom, o corpo é templo do Espírito Santo. Sarx são as vontades pecaminosas, aquelas que mais cedo ou mais tarde, ainda que pareçam agradáveis no início, no final sempre nos conduzem para um final, para uma situação de amargura e frustração. E a vontade de Deus, ainda que pareça desagradável, sempre nos conduz para um final regozijante e triunfante. Mas, para experimentar a vontade de Deus, é preciso apresentar-se diante do seu altar como oferta de sacrifício vivo. E eu pergunto para você, você tem encontrado muito crente brigando para ficar com a oração no horário da madrugada? Você está sabendo aí das repartições públicas, que os funcionários públicos estão brigando, porque agora vai ter segundo turno, e a turma está brigando porque quer trabalhar no domingo da próxima votação. Quem ficou sabendo? Está uma briga, né, entre o funcionalismo público, porque tem gente sobrando, se prontificando a trabalhar no dia da próxima votação, não em Campo Grande, mas aí nos arredores. Nós estamos tendo um problema aqui na comunidade, porque tem muita pessoa para visitar no domingo à tarde, e tem mais gente querendo fazer visita do que gente para visitar. Olha, os irmãos estão brigando, gente. Nas 50 horas de oração está difícil para administrar, é tanta gente querendo orar. Na sexta-feira tem oração dos jovens aqui, não está cabendo gente. O estacionamento fica lotado, porque o povo está buscando a Deus desesperadamente. Sonho meu. Meu irmão, por que eu estou dando esses exemplos? A nossa menor preocupação, na maioria das vezes, é ser aprovado diante de Deus. E vida em abundância só vem quando o meu procedimento, após ter sido alcançado pela graça, se preocupa em ser aprovado por Deus, que me ajuda com o poder do seu Espírito Santo para procurar essa aprovação. E a maioria dos cristãos cobrem as coisas ruins do coração com boas músicas, com bons livros, com compromissos com a igreja, com falsa piedade. Quando está com as pessoas parece que é muito crente, mas em casa está deprê. E nós deveríamos ter uma fachada só. Está deprê, deixa todo mundo ver. Está alegre, deixa todo mundo ver. Seja quem você é, não quem você quer que as pessoas vejam que você seja. Quem está me entendendo? Porque isso é hipocrisia. Está morrendo, ao invés de pedir oração, está... Como é que você está? Estou mal. Coloca a mão na minha cabeça, ora por mim. Porque se Deus usou um jumento, pode usar você também. Se a pessoa com quem você falou for melhor do que o jumento, ela vai orar. Agora, se ela for pior do que o jumento, nem orar ela vai. O fogo de Deus se derrama apenas sobre o altar. É preciso estar com a vida no altar para ser aprovado diante de Deus. A aceitação divina de cada um de nós não é automática, mas a aprovação vem depois de sermos testados e aprovados. A aceitação divina é automática. Diga aí para o seu vizinho, quando você confessa Jesus, você é totalmente de Deus. Ele te aceita do jeito que você chegou. Mas Ele começa a trabalhar para que você fique numa condição de viver vida e vida em abundância.
E aí, por que a maioria não vive vida em abundância? Porque só aceita Jesus. Não quer ser trabalhado, não quer ser transformado, não quer ser confrontado, e por isso não pode ser aprovado. Mas isso será diferente na vida de todos nós. Posso ouvir um amém? Eu peço que você feche os teus olhos, por poucos minutos, para que você permita que o Espírito de Deus desenhe esse texto sagrado, que eu vou ler para você agora. Porque a aprovação divina requer se despir do velho modo de viver e revestir-se da nova maneira de viver em Cristo. Efésios 4,17 diz assim: sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais viveis como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo, se é que de fato o ouvistes e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho ser humano, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestides do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva, antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando algum período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Por favor, olhe para cá. Você consegue perceber que a maioria das admoestações, das instruções, se ligam à questão do relacionamento humano? Você consegue perceber que quando se trata de relacionamento humano, ou de cuidado com o Espírito Santo, o órgão o qual nós mais devemos vigiar é a nossa língua. A língua não só entristece o Espírito Santo, conforme diz Tiago, pode colocar fogo numa grande floresta. E a área que o diabo mais usa para fazer os filhos de Deus serem reprovados diante de Deus é a língua. Principalmente aquela fofoquinha santa, aquela conversa sem propósito, onde eu falo de uma pessoa para outra pessoa, sem nenhum interesse de ajudar aquela pessoa de quem se está falando, sem nenhuma possibilidade de quem está tendo o seu nome citado, poder se defender, poder se posicionar ou poder falar qualquer coisa. Então, para ser aprovado diante de Deus, além de guardar as saídas do meu coração, eu deveria fazer como fez o rei Davi: Deus, manda um anjo à porta dos meus lábios. Deus, manda um anjo para que a minha boca não me leve a pecar contra ti. Para pensarmos um pouco, 5 minutos apenas. Segura aí. Por que será que o cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão demorou 25 longos anos? Pergunta aí para o seu vizinho, por que será? Por que será que entre o sonho que Deus dera a José, filho de Jacó, e o seu cumprimento, a espera foi de 13 anos,
Pergunta aí para o seu vizinho, por que será? Deus deu o sonho e levou 13 anos para acontecer. Por que será que depois de passar por uma vida sendo preparado nas faculdades do Egito para cumprir o seu chamado, Moisés precisou passar mais 40 anos nas terras de Midian, apacentando o rebanho de seu sogro no deserto? Pergunta aí para o seu vizinho, por que será que Moisés precisou esperar 80 anos para que se cumprisse aquilo que os pais dele enxergaram que ele seria logo que ele nasceu? Por que será que o apóstolo Paulo, mesmo sendo doutor em teologia, formado em filosofia, poliglota, depois de ter se encontrado com Jesus, precisou se recolher por longos 14 anos na sua terra natal, até começar o seu frutífero e poderoso ministério? Por que será que um homem visivelmente pronto, aparentemente pronto, precisou ficar 14 anos no anonimato? Pergunte para o seu vizinho, por que será? Tem coisas que não chegam na sua vida e na minha vida, porque nós não colocamos a nossa vida no altar de Deus, porque Deus está trabalhando para nos levar à aprovação, para liberar a unção, para liberar a bênção, mas nós insistimos em sempre pegar o caminho contrário. Por que será que na vida dos discípulos, dos apóstolos de Jesus Cristo, foi só 3 anos de treinamento, e eles já saíram fazendo e acontecendo? Perguntem para o seu vizinho, por que será? O sucesso da obra, o êxito ministerial, profissional, a aprovação em tudo que eu faço diante de Deus, requer tratamento profundo do meu caráter. Se o caráter não for provado, eu posso ser usado. Se o caráter não for aprovado, eu posso ser usado, mas eu não serei recompensado. Eu não experimentarei vida e vida em abundância. Agora, qual a diferença entre os discípulos de Jesus e Abraão, e Moisés e José? Os discípulos de Jesus tiveram um discipulador que tratou intensamente o quê? O caráter deles. Quem lhes deu poder foi o Espírito Santo, mas quem tratou o caráter foi Jesus de Nazaré. Quem vai te dar poder é o Espírito Santo, mas quem Deus vai usar para tratar o seu caráter, quem é? É o comedor de arroz e feijão, o chamado discipulador e discipuladora. Porque aceitar ser cuidado já é um tratamento, e aceitar ser cuidado por alguém em quem você enxerga defeito, é sinal de que você está tratado, pelo menos no básico. Quem entendeu, dá um sinalzinho assim. Os discípulos tiveram um discipulador que tratou intensamente o seu caráter. Os discípulos tiveram um treinamento prático, intenso e contínuo. Os discípulos renunciaram a tudo. Lucas 5,11, então eles arrastaram seus barcos para a praia, transbordando de peixes. Renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. A aprovação diante de Deus requer renúncias diárias, irmãos. Nós não vamos abandonar tudo, nós não vamos fazer que nem os discípulos, eles deixaram tudo. Mas ser aprovado diante de Deus requer renúncias diárias. Mesmo sabendo, como eu já disse, que a maioria de nós não vai poder renunciar a tudo, largar tudo como fizeram os primeiros discípulos, nós precisamos ter a consciência e a convicção de que a aprovação diante de Deus só virá depois que nós deixarmos Ele nos transformar. Quem é que nos transforma? Mas Ele só transforma depois que eu decidir ser transformado. Depois que eu enxergar que eu preciso de transformação. Ele só me aprova depois de eu aceitar ser provado. Depois de eu aceitar ser tratado. Quem não tem a consciência, como vai passar por esse processo? E a boa notícia, e finalmente, Filipenses 1, versículo 6.
estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vós, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra em você, jamais vai desistir da sua vida. Você pode até atrasar o processo, mas não pode impedi-lo. Agora Deus quer que você esteja pronto antes dos 99 anos. Abraão foi chamado com 75, mas só conseguiu se aprumar com 99. Pergunte aí para o seu vizinho, e aí querido, até quanto vai resistir? Se renda, busque a aprovação, e anote o que eu vou dizer. Nós somos uma obra inacabada, somos um edifício em construção. Todos os dias precisamos estar com a vida no altar de Deus, a fim de que Ele prossiga com a obra. Fique de pé, por favor. Você que pode, você que está com o neném no colo, fique sentadinha. Você que está com idade avançada e é melhor ficar sentado, fique sentado. Você que não quer levantar, fica, não é obrigatório. É um convite. Por favor, se você puder, feche os teus olhos. Bendito e maravilhoso Pai, obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos aqui nessa noite. Obrigado por podermos compreender que o Senhor não nos enganou quando nos prometeu vida e vida em abundância. Maravilhoso Deus, ajude os meus irmãos e irmãs, ajude cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui nesta noite, a desejarem de todo o coração, abrir mão de tantas coisas que não servem para nada, a não ser encher as nossas mentes e corações de entulhos, e começar a desejar conhecer o Senhor mais profundamente através da Tua Palavra. Ó Deus, capacite cada um dos Teus filhos e filhas que aqui estão, a renunciar, a abrir mão de coisas que já sabem que precisam se despir, rejeitar, a fim de que venha o carimbo de aprovado do céu, para que os teus filhos e filhas que estão aqui não dependam de nenhuma circunstância para usufruir de vida e vida em abundância. Pai querido, capacite cada um a fazer o seu melhor nessa terra, mas acima de tudo, a oferecer-se ao Senhor da maneira mais excelente possível. Pai querido, que a minha vida, que as nossas vidas, que a nossa busca maior, não seja ter a aprovação do outro, mas ter a Tua aprovação. Ó Deus Todo-Poderoso, que nós sejamos pessoas capazes de negar a nós mesmos, para servir o outro e Te agradar. Meu Deus, meu Pai, nos ajude a manejar bem a Tua Palavra, e ainda que nós não sejamos capazes de, como aquela senhora de 90 e poucos anos, de memorizar um versículo por dia, dá que os versículos que nós ouvimos, que nós lemos, que eles sejam incrustados nas profundezas do nosso subconsciente, para que o nosso consciente seja dotado, delineado, norteado pela Tua Palavra. Dá que ainda que nós não saibamos recitar versículos de cor, que a nossa alma se sujeite à instrução recebida da Tua Palavra. Nos ajude, Deus Todo-Poderoso, a vivermos de tal maneira, que se hoje for o dia da nossa chamada, nós recebamos o carimbo de aprovado, o carimbo de prontos para entrar no novo céu e na nova terra, o carimbo de prontos para ver a face do Senhor. Deus Todo-Poderoso, eu suplico, leve cada um dos Teus filhos guardados debaixo da Tua mão poderosa, e que indo debaixo da Tua mão poderosa, eles não se esqueçam, nós não nos esqueçamos, que precisamos acima de tudo, buscar ser agradáveis aos Teus olhos, para depois nos ocuparmos em servir e agradar as pessoas. Eu peço que você levante sua mão agora, e de mãos levantadas, Deus, como igreja do Senhor, nós entregamos a vida da Dona Maria de Oliveira nas Tuas mãos, a avó do nosso irmão Joel. Deus, toca nela agora com o Teu poder, e faça com que aquilo que está arretendo naquele hospital, deixe o organismo dela, deixe o corpo dela, seja queimado todo o mal no poder do nome do Senhor Jesus. E Pai, nós entregamos a vida dos nossos irmãos, que foram acometidos por essa praga chamada Covid-19. Deus, o Senhor sabe que as medicações funcionam bem para um e não funcionam bem para outros. Mas nós suplicamos que pela Tua bondade e misericórdia, a Tua mão inflacione o poder dos medicamentos, para que eles façam muitíssimamente bem aos nossos irmãos, e eles vençam essa difícil etapa.
Ó Deus, alcança os parentes, os amigos, os vizinhos, dos irmãos que estão aqui nesta hora de mãos levantadas, clamando por essas vidas. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Continua, Pai, nos guardando, nos livrando. E se essa praga chegar, que o nosso organismo esteja forte, para que com a Tua bênção nós avançamos e prossigamos vivendo nessa terra, sendo aprovados diante do Teu altar e servindo uns aos outros e principalmente aqueles que ainda não Te conhecem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor continue te abençoando e te guardando. Que o Senhor continue te protegendo de todos os males, especialmente dessa praga chamada Covid-19. Que o Senhor te dê uma semana de vida aprovada diante do seu altar e que você usufrua e experimente vida e vida em abundância em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Não pode dar abraço, mas você pode dar um soquinho ou você pode fazer assim para o seu irmão, aprovado diante de Deus. E vá na paz do Senhor, em nome de Jesus de Nazaré.